Em relação à clínica, a doença de Algésica em suínos se apresenta sob 3 formas: nervosa, combinada e reprodutiva. Os sinais clínicos vão variar de acordo com a idade do suíno afetado. A forma nervosa acomete leitões até a fase de creche. Os leitões com 1 a 4 dias de idade apresentam febre, apatia, salivação e deixam de mamar. E os leitões com 5 a 30 dias de idade manifestam excitação e convulsões, além dos mesmos sinais nervosos anteriores e morte. Como vocês podem ver nessas imagens, desordem neurológica em leitões, pedalagem, grande quantidade de animais mortos, leitões de maternidade com sintomas nervosos da doença. E a forma combinada, nervosa e respiratória, está presente em leitões a partir dos 30 dias de idade, até o crescimento e a terminação. Predominam sinais respiratórios, pois os sinais nervosos são pouco comuns. Como vocês podem ver, são animais com pouco mais de idade, apresentando essa sintomatologia clínica da forma combinada. E por último, a forma reprodutiva acomete suínos adultos sob a forma de febre, apatia, constipação intestinal, aborto, repetição de cio e aumento na taxa de natimortos e fetos mumificados. Aborto e fetos mumificados. Mais casos de aborto com diarreia, apatia, febre, constipação intestinal. Abortados e autolíticos. E reparem nessas fotos, gente, além de vários porquinhos mortos, olha ali, tem um gato morto também, acometido pela doença. Então, gente, outros animais, como o gato, se viverem juntos com os suínos, também morrem quando ocorre um surto da doença, como vocês viram na foto anterior. Sintomas em cães e gatos são os seguintes: anorexia, salivação, como vocês estão vendo aí na foto do cachorro, né? Incoordenação, hiperexcitabilidade, coma e morte. E nessa foto de baixo, gente, é de um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na ilha de Guaratiba, numa propriedade simples e com instalações com extrema precariedade, que foi também acometida por essa doença. E mais uma vez mostrando aí que não só os suínos são os acometidos, né? Suídeos selvagens, como os javalis, também podem ser afetados pela doença, e bovinos também. Quando acomete outras espécies, como o bovino, a doença é altamente letal. Nessa foto aí do bovino que vocês estão vendo, é de um animal com automutilação devido ao prurido intenso. Então, gente, são vários os prejuízos causados por essa doença, como, por exemplo, mortalidade de até 100% em leitões, abortamento, repetição de cio, esterilidade em machos e, no caso de outras espécies, mortalidade de até 100%, independente da idade. Em relação ao diagnóstico, durante o surto agudo da doença de Algésica ou durante a reativação viral da latência, a gente pode suspeitar da doença pela presença dos sinais clínicos característicos e do aparecimento de lesões detectadas durante a necrópsia. Apesar do vírus da doença de Algésica não causar alterações macroscópicas típicas, os achados de necrópsias podem aumentar a nossa suspeita e a gente também pode coletar esse material. E aí, após a coleta, né, desse material, a gente envia e solicita o diagnóstico laboratorial do vírus da doença de Algésica, que pode ser realizado pela detecção de antígenos virais pelos testes de imunofluorescência e da imunoperoxidase em tecidos de suínos, ou mesmo pelo isolamento viral em células de cultivo, que apresentam um efeito citopático. As lesões microscópicas podem ser observadas mais frequentemente no sistema nervoso central, que pode apresentar então meningoencefalite não supurativa e ganglioneurite. No entanto, gente, para se detectar a infecção latente do vírus, recomenda-se o uso de testes sorológicos. Muitos testes sorológicos podem ser utilizados, mas o teste de ensaio imunoenzimático, ELISA, é mais sensível, rápido e de custo acessível que o teste de soroneutralização, quando a gente compara os dois, com a vantagem de se detectar ainda pelo teste de ELISA anticorpos vacinais. Dessa maneira, é possível diferenciar entre os suínos vacinados e infectados.
E a infecção latente pode ser detectada pelos testes sorológicos, mas somente será comprovada a existência de DNA utilizando o teste de reação em cadeia pela polimerase, que é a PCR. Várias doenças devem ser consideradas no diagnóstico diferencial da doença de Algeschke, como gastroenterite transmissível dos suínos, peste suína clássica e africana, que vocês verão hoje também, entre outras doenças. Infelizmente, não existe tratamento específico para a doença de Algeschke, apenas terapia de suporte para aliviar os sinais clínicos. Suplementos alimentares, como fornecimento de energia extra, vitamina E para melhoria da imunidade e outros fármacos para estimular o apetite e controlar a febre, são recomendados. Antimicrobianos para controlar infecções bacterianas secundárias também podem ser empregados. A vacinação é recomendada nos focos para diminuir a excreção viral pelos animais infectados e, consequentemente, assim, diminuir também a carga viral no ambiente, diminuindo a transmissão e a disseminação da infecção dentro e fora da propriedade. E em relação à profilaxia, o melhor método de controle da doença de Algeschke é a erradicação do vírus das criações. O controle dos sinais clínicos e da mortalidade pode ser alcançado pelo uso de vacinas. E pela capacidade do vírus da doença de Algeschke de estabelecer infecção latente nos suínos, sem a manifestação de sinais clínicos, o suíno infectado de forma subclínica é um disseminador potencial do vírus nos criatórios. Por isso, gente, é muito importante que os suinocultores exijam a certificação sanitária oficial emitida pelo MAPA dos rebanhos que fornecem reprodutores para sua criação. E nesse quadro, vocês podem ver as ações integradas que são realizadas em casos de surtos. E para finalizar, em relação à saúde pública, não existem relatos de infecção de humanos com o vírus da doença de Algeschke.